Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Sou o pastor Cícero Pereira e você está no canal Eu na IBD. Bom, meus irmãos, já quero de antemão aí agradecer a todos os irmãos professores aí da Escola Bíblica que têm compreendido aí o motivo do qual eu não consegui fazer aí as videoaulas anteriores e nem os slides. Eu estou aqui no sul do Pará, mais precisamente em Tucumã, e onde eu estava, em Redenção, lá eu não tinha internet, estava sem comunicação alguma, então não tinha realmente como eu fazer aí os slides, e nem muito menos o vídeo do comentário aí, tá certo? Então, obrigado, irmãos, pela compreensão. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com o trabalho do Senhor e com os irmãos também, claro, né? E fique tranquilo, o canal Eu na IBD sempre vai estar disponibilizando aí para vocês esses slides, tá certo? Não estou encerrando o trabalho, não estou deixando de fornecer para os irmãos, nada disso. É que, né, às vezes acontece alguns imprevistos aí. Desde mês de dezembro para cá tem sido bem corrido. Estou de férias aqui com minha esposa, mas graças a Deus onde eu estou aqui tem internet, então eu creio que vou conseguir aí fazer as próximas aulas, os próximos slides aí para vocês, tá certo? Bom, meus queridos, obrigado mais uma vez a todos, e você que está aí assistindo a primeira vez, se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo primeiramente, claro, e se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, para que você possa aí ser avisado pelo YouTube assim que eu postar os novos vídeos. Se você não sabe como que funciona o meu trabalho, né, como que é ministrado uma aula em PowerPoint, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, que tem por tema Possessão Demoníaca e Autoridade do Nome de Jesus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2019, onde a revistinha traz por título, né, Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. É o que nós estamos estudando dentro desse trimestre, tá certo? Sem mais delongas, já vamos para a aula. O texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Verdade prática. O relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Leitura bíblica em classe está registrada no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 2 ao 13. Sempre eu não faço a leitura desse texto, porque senão esse vídeo fica muito longo, tá certo? Mas depois você pode estar de posse aí da sua revistinha, da sua Bíblia e fazer leitura tranquilamente, tá certo? Bom, os meus irmãos aí em São Paulo, aquele abraço, quero avisar que dia 9 de fevereiro estaremos aí, se Deus permitir, tá certo? Você que é aqui de Redenção, que usa meu trabalho, essa é a oportunidade de eu conhecer a sua igreja. Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp. Na timeline do vídeo tem meu WhatsApp aí, tá certo, meu amado? Gostaria muito de conhecer você. Na introdução diz o seguinte: o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. Então, além de Marcos, Mateus e Lucas também registram essa passagem aí, tá certo? Então, o fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. Isso é um prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos, tá certo? Bom, já estamos em aula e o tópico 2 fala sobre a possessão maligna. Subtópico 1, harmonização nas narrativas. Vamos ver aí as harmonizações na narrativa dos 3 evangelhos, tá certo? Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Olha só, Mateus 8, 28 diz o seguinte: saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes era que ninguém
podia passar por aquele caminho. Isso é o que Mateus registra, 2 endemoniados. E Lucas? Marcos e Lucas, eles registram apenas um endemoniado, ou seja, Marcos 5,2 assim, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E isso Marcos registrando, né? E Lucas 8,27 diz que saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Então nós já vimos aqui essa comparação, né? Esse registro entre Marcos e Lucas, que fala de um, e Mateus fala de um, e Mateus fala de dois. Bom, Marcos e Lucas, eles registram apenas o mais violento e o mais feroz deles. Então Marcos e Lucas registram aquele que mais se destacou, aquele que mais era agressivo, digamos assim. Mateus apresenta apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre o espírito maligno. Então, Mateus ele foca mais na autoridade que está sobre o nome de Jesus, certo? Sobre aí o espírito maligno, sobre os demônios, tá certo? Bom, e o subtópico 2 fala sobre a opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causando o quê? Causando-lhe dores, males, né? Muitas coisas ruins. Eles são aí os causadores de males. Olha só o que registra em Mateus 17,15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Isso aqui mostra tipicamente a ação maligna, agentes de Satanás causando males às pessoas, tá certo? Dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana. Isso é uma das características típicas dos demônios, né? Dos anjos caídos. Causa na pessoa força sobre-humana. Eu conheço pessoas que eu conhecia que, quando estavam possessas pelos espíritos do mal, 2 homens às vezes não era suficiente para segurar uma mulher endemoniada. Eu já vi casos assim, tá certo? Então, Mateus 28 diz que, vindo dos sepulcros ali, tão feroz era que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, o homem era tão feroz, ou esses demoniados eram tão ferozes, que ninguém poderia passar por aquele caminho, porque era agredido por este homem que estava dominado pelos agentes de Satanás, pelos demônios. O poder de adivinhação, outra característica dos demônios, poder de adivinhar, né? Conhecimento sobrenatural. Como nós podemos entender isso, ou como saber se isso é real? Se realmente as pessoas podem adivinhar, se realmente os demônios podem dar a pessoas poderes sobrenaturais. Bom, isso o apóstolo Lucas, né, ou o médico Lucas, melhor esclarecendo, ele escreve em Atos 16 o seguinte: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, ganhava ou dava grande lucro aos seus senhores. Então, olha só, aqui nós vemos um caso de uma mulher que ganhava a vida adivinhando, né, a vida das pessoas. Hoje a gente vê muito isso. Pessoas que ganham dinheiro adivinhando o futuro, ou enganando, né? Porque às vezes não, o diabo ele é o pai da mentira. Então o diabo ele fala algo que vai acontecer no futuro, ou os seus adeptos falam algo que vai acontecer no futuro, só que nós não podemos esquecer que os demônios vão trabalhar para aquilo que eles disseram, venha acontecer. Para quê? Para dar credibilidade naquilo que ele falou. Porque devemos entender que o diabo ele é pai da mentira. Os demônios ele sabe, e o diabo ele sabe o que nós fizemos, mas o que nós pensamos e vamos fazer, aí é só o Senhor, porque ele é soberano. Então eles atacam suas vítimas, ao possuí-las, domina suas faculdades mentais, levando-as à demência. Mateus 4:24 diz: trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, olha só, os demônios causam vários males às pessoas, tá certo? E Mateus também 17:15 diz: Senhor, tem misericórdia de meu filho,
Outro episódio aqui de alguém que estava sendo atingido por uma enfermidade ou cometido por uma enfermidade que era não uma enfermidade física somente, mas por trás disso haveria um espírito do mal. E ele diz o seguinte, que é lunático, né? E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então tem casos de epilepsia que não é só físico. Por trás desse problema existe uma ação maligna. Tem casos que é natural do próprio corpo, uma deficiência imunológica, alguma coisa assim, mas também tem casos que é espiritual. Então nós devemos tratar não só o lado espiritual, nem o lado físico, mas a doença, eu preciso identificar qual é a origem da doença, se é física, espiritual ou psíquica, para ser assim tratada, tá certo? Bom, e às vezes incapacitando-as de falar e de ver. Tem pessoas que é mudo e surdo, não porque é problema sei lá, da infância ou nasceu assim, não. Tem pessoas que é problemas espirituais, né? Uns já é de natureza, nasceu assim, outros não. E havendo-se eles retirando, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, Marcos 9:32. E ali nós sabemos da história, Jesus foi lá e o curou, expulsou o espírito que estava ali causando aquele mal, tá certo? Isso não quer dizer que todos mudo, todos os surdos é problema espiritual, é demônio. Não, mas também tem problemas, tem doenças com essas características que são demoníacas, tá certo? Bom, subtópico 3, um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros já era aí uma demonstração da sua tal anomalia, era uma anormalidade, tá certo? Coisa espiritual mesmo. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos revela a natureza destruidora de Satanás. Então, tem pessoas que estão nessa condição, nesse estado, mas isso é obra maligna, demônios puros. O que acontece quando o demônio sai dessa pessoa? Bom, saiu, curou a parte espiritual, agora tem que curar ou tratar também a parte física e emocional, a qual o demônio causou sérios danos, tá certo? Então temos que ver e analisar todas essas áreas da vida. Bom, encerrando o tópico 1, vamos para o tópico 2, que fala sobre a legião demoníaca, certo? Subtópico 1, uma legião. Bom, deixa eu só pegar aqui minha revistinha para me acompanhar, certo? Jesus, ele perguntou ao espírito imundo se chamava o que ele respondeu. Então Jesus perguntou como o espírito imundo, ele se chamava. Ao que o espírito imundo, ao que o demônio respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era constituída aí por 6.000 soldados. Então, dentro de uma milícia, digamos assim, de uma equipe de soldados romanos, uma legião era constituída por 6.000 soldados. Claro que ainda que o número de demônios não seja exato, ou seja, não seja exatamente os 6.000 demônios, ou que a legião seja apenas aí uma identidade, eles eram muito, que nós devemos ter certeza que eram muitos demônios. Se era 6.000, 10.000, 1.000, ou seja lá quanto que fosse o número exato, a gente não sabemos, mas eram muitos demônios. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sobre uma mesma bandeira. Qual é essa bandeira? Os demônios trabalham em pró da bandeira de Satanás, que é o império, aí, o reino, o chefe do império das trevas, tá certo? E subtópico 2, nós falamos no subtópico 1 sobre a legião, e no subtópico 2 nós vamos falar sobre expulsar e não dialogar, tá certo? Então, alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios. Eles fazem isso por quê? Porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o nome dele. Então, é comum a gente ver em algumas igrejas pentecostal, eles falam muito eles conversam muito com os demônios, porque Jesus teve esse diálogo aí com o demônio, mas Jesus não estava entrevistando o demônio algum, coisa nenhuma.
Até porque quem partiu primeiro foi o demônio que começou o diálogo com Cristo, tá certo? Nós não devemos ficar dialogando com o demônio. Não foi para isso que nós fomos chamados. Bom, isso é visto como frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. O que mais vemos nas televisão é entrevista aí com o demônio, tá certo? Dando ibope para demônio. Nós não fomos chamados para isso, não. Mateus 10:8 diz assim: expulsai os demônios. Pronto. É isso que Jesus mandou nos fazer. É essa autoridade que ele nos deu. E é isso que devemos fazer. A pessoa está possessa, cheia de demônio, expulsa em nome do Senhor, manda embora, não tem que ficar conversando com demônios, não. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles, ou seja, com demônios. Nós não fomos chamados para manter diálogo com demônios, sabendo onde eles moram, quando eles vão, o que eles querem, o que deixou de fazer, o que vai fazer. Não é para isso. Bom, então por que manter diálogo com os demônios? Ou melhor, por que não manter o diálogo com os demônios? Por que não devemos fazer isso? Simples. Primeiro, porque o diabo é o pai da mentira. E normalmente 10 coisas que o endemoniado fala, 11 é mentira. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se fundou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, normalmente, tudo que o demônio fala é mentira. Por que o diálogo de Jesus, então, com os demônios? Se nós não devemos manter diálogo com o demônio, então por que é que Jesus manteve? Bom, vamos lá. Entender esse negócio aí. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela misericórdia do gadareno. Então, Jesus manteve aquele diálogo com o demônio, simplesmente porque Jesus estava obrigando ali o demônio a confessar que quem teve misericórdia daquele homem foi o Senhor. Quem estava tendo misericórdia daquele homem era o próprio Cristo, era o próprio Deus, tá certo? Então foi por isso que Jesus permitiu esse pequeno diálogo ali com aquele demônio. E subtópico 3, a presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomoda o reino das trevas, ou seja, o espírito imundo perguntou, olha só, a presença e o poder de Jesus, ele incomoda o reino das trevas. Porque só a presença de Jesus ele incomodou aquele demônio. Ele disse assim em Mateus capítulo 8, versículo 29. Ele diz assim, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Isso o demônio perguntou para Jesus. Então, isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. E também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos. Olha o que diz em Mateus 25, 41. Olha só, então dirás também os que estiverem à sua esquerda, isso Jesus falando, o próprio Senhor falando, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, os anjos caídos, os demônios, o diabo, ele sabe qual o lugar deles, eles são os únicos que já está sentenciado, e acredita, ele vai levar o máximo de pessoas possível. Essa é a vontade do diabo, levar o maior número de pessoas para a perdição. Por isso que ele vai fazer de tudo, investir em diversas formas. O diabo não vai aparecer para ninguém igual está nessa figura que é ilustrativa, com chifre, negócio tenebroso aí. Não, ele vai aparecer de mansinho, sapatos de lã, para não fazer barulho, para não assustar ninguém, tá certo? Com ofertas boas. Bom, tópico 3, o poder de Jesus. Então no tópico 1 nós falamos da possessão maligna, no tópico 2 nós falamos da legião demoníaca, e no tópico 3 nós vamos falar do poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Olha só, o relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma mostra do poder absoluto de Jesus até sobre o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Em Atos 19, 15, o escritor, o médico Lucas, ele deixa bem claro que os demônios conhecem o Senhor Jesus. Olha só o que está escrito aqui. Respondeu, porém, o espírito imundo, ou seja, aquele demônio que estava incorporado naquela pessoa. Ele disse o seguinte, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Irmão, não pense que demônio obedece a qualquer um, não. Perdoa-me aqui os irmãos católicos, mas
Dificilmente não. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele não consegue expulsar demônio. Ele não consegue expulsar demônio. Possa ser que em alguns casos específicos, o demônio ali, ele se esconda e aparentemente parece que saiu. Só que isso não funciona. Só quem tem o Espírito Santo é que faz com que o demônio obedeça. É o Espírito Santo que manda, desmanda. É o poder do Eterno sobre o reino das trevas. Tá certo? Então, quando um crente salvo em Cristo, ele ordena que o Espírito saia da pessoa que está endemoniada, ele tem que bater retirada imediato, porque ele está sendo usado a autoridade do nome de Jesus. E também conhece a sua procedência. Os demônios conhecem a procedência de Cristo. Olha só, os próprios demônios sabem quem é Jesus. Ele diz o seguinte, Lucas 1:24, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos, bem sei quem és. A ele disse que sabia e afirmou. Ele disse, o Santo de Deus. Isso o demônio confessando. Você está entendendo? Então, os demônios sabem, conhecem o poder de Jesus, sabem quem é Jesus, conhecem a sua procedência, tá certo? Então eles sabem. Quando um crente cheio do Espírito Santo se depara com uma situação de pessoas possessas por demônio, o demônio tem que obedecer. O crente manda, o servo de Deus manda e o endemoniado obedece, porque sobre aquele crente está o nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Está usando a autoridade do nome de Jesus. Eles têm medo de Jesus e estremece diante dele. Olha o que Tiago registrou em 2,19. Ele diz o seguinte, tu crês que há um só Deus? Faz bem. Fez uma pergunta e alguém respondeu, né? Eu creio, então faz bem. Por que faz bem? Porque ele diz assim, também os demônios creem e estremecem. Então, os demônios, eles têm medo do nome de Jesus, tá certo? Olha só, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Isso quem diz é o apóstolo João, em 1 de João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, e ponto. Isso aí não tem o que questionar. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso que aconteceu, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo veio para matar, roubar, destruir, fazer um monte de bagaceira. Mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Essa é a missão de Jesus. Você crê nisso, meu amado? Então, se crê nisso, tome posse. E se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, seu like, seu gostei, tá certo? E compartilhe aí com seus irmãos, amigos, se está sendo bênção para você. Também seja canal de bênção para a vida de outras pessoas. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais. E temem por isso. Então, os demônios sabem que há um tempo determinado para a destruição deles. Tem um lugar reservado para eles. Eles não querem ir para lá sozinhos. Acredite nisso. Eu costumo dizer que o inferno está funcionando a todo vapor. E acredite, não tem fila não, tá? Já vai direto. Morreu sem Jesus, já cai no inferno já cai no lugar de tormento. Já é atormentado até o dia do juízo final e lá é lançado no Geena, no lago de fogo. Bom, subtópico 2, a soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas. O que é aquele 3 coisas? Primeiro, o lugar de tormento, o abismo antes. Pode, né? Da nossa alma, eles não podem fazer o que quer. Em Jó vimos que Satanás pede permissão. E os demônios, eles fizeram esse pedido para Jesus
porque eles não podiam resistir ao poder de Jesus. Sabia que Jesus ia mandar ele para o abismo, então eles insistiram ali para que Jesus não mandasse ele para o abismo antes do tempo. Então por isso que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, certo? Nós vamos ver um pouquinho o que significa, o porquê eles pediram para entrar nos porcos, coisa desse tipo aí, certo? Então, a libertação do oprimido, subtópico 3. Bom, a extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo, né? Que quando acontece algo extraordinário, chama a atenção das pessoas. Então, muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, os curiosos, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Aquele mendigo, aquele homem que vivia morando no sepulcro, se ferindo e quebrando tudo, agora estava lúcido. Olha só, encontraram o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Olha só, Lucas 8, 34, 36. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinha visto contaram-lhe também como foram salvos aquele endemoniado. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo diabo ou pelo maligno sendo libertadas do poder ou pelo poder de Jesus. Então, a nossa alegria é ver as pessoas sendo libertas das mãos do maligno pelo poder do Eterno. Ele nos delegou essa tarefa. Essa foi a tarefa que Jesus nos delegou, nos ortogou. Mateus 10:8 diz: curar os enfermos. Isso é para nós, tá? Para você que é crente. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Deu para entender aqui, meu amado? Você recebeu de graça essa autoridade, esse poder, e é de graça que você deve dar? Entendeu? Então vamos para o próximo slide. Tópico 4, os porqueiros. Vamos lá. O local do acontecimento. Bom, segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. Mateus 8, 28. Mas Marcos e Lucas falam da província ou da terra dos Gerasenos. Gádara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do mar da Galileia. E Gerasa, atual Geras, na Jordânia, ficava a cerca aí de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, ou seja, das 10 cidades ao leste do mar da Galileia. Certo? Bom, segundo o historiador Flávio José, o território de Gádara se estendia até o lago da Galileia. Então era o mesmo local que os três escreveram, se referia ao mesmo local, tá certo? Bom, sobre a mandada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. Decápolis era 10 cidades. A criação de porcos não era permitida aos judeus, então os porcos já não pertenciam aos judeus. Tá certo? Por isso, é provável que os porqueiros fossem gentios. Então, esses porcos aí, descartada a possibilidade dos donos deles serem judeus. Eram gentios. E o prejuízo foi tão grande, já que era 2.000 porcos. Então, o prejuízo foi grande ali para aqueles porqueiros. Aproximadamente aí 2.000 porcos perderam a sua vida. Então, foi um prejuízo grande para os seus donos ali, tá certo? Marcos 5,3 assim, ó, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogaram-se no mar. A tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. E os judeus consideravam os demônios e porcos como pertencente à mesma ordem. E os porcos eram considerados o lado dos espíritos imundos. Então, essa tradução parece aí ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada dos porcos. Então, já havia toda essa tradução e talvez tenha sido por isso que, como os judeus já consideravam os porcos ser aí o lado dos espíritos imundos e coisa desse tipo, apesar de que também a Bíblia diz que o que Deus santificou, não diga o homem
que é imundo, tá certo? Mas a tradução aí diz que parece expressar que os demônios pediram para entrar na manada dos porcos, porque já tinha aí toda essa tradução e considerava que os porcos eram lá dos demônios, tá certo? Lembrando que isso é tradição, isso não é bíblico, tá certo? Fica aí para você pensar. Bom, subtópico 3, o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar das terras dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Olha só, Jesus foi convidado a se retirar da terra dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros, tá certo? Olha o que diz aqui em Marcos 5,16. Esse que está aqui em laranja, eu coloquei aqui, mas é o mesmo que está aqui, tá? Depois você aí que usa meus slides, é só deletar isso aqui, tá certo? É que às vezes na correria a gente não percebe. Só depois que vou gravar aqui que eu vejo os erros. Isso quer dizer que eu sou humano e não sou perfeito. Bom, vamos lá, Marcos 5, 16 e 17. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus terrenos. Então o povo ali praticamente expulsaram Jesus de lá da terra dos gadarenos, por causa aí do prejuízo que ele causou ali aos porqueiros, tá certo? Os porcos valiam mais que a vida humana na concepção daquela gente. Então, para aquelas pessoas, os porcos ali tinham mais importância do que um endemoniado, do que um mendigo. Até porque o porco ali seria, para aquelas pessoas que cuidavam, talvez até a fonte de renda. E aquele mendigo não gerava fonte de renda para ninguém. É assim? Então, por isso que aquelas pessoas ali davam mais valor os porcos do que as pessoas em alguns casos. Mas olha só, para alguns hoje em dia, os animais valem muito mais do que os seres humanos. Não é diferente não. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Não estou dizendo aqui que animais têm que ser maltratados, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui, e mediante o que está na nossa apostila, é que, infelizmente, pessoas hoje valem menos do que animais. Tem animais que são mais tratados ou bem tratados que você não acredita. São tão bem tratados, paga-se convênio caríssimo. Tem animais que recebem até de herança fortuna. E tem pessoas passando fome, tem imigrantes jogados, crianças morrendo de fome. E essas pessoas que tratam tão bem esses animais assim, por que é que elas não poderiam ajudar, não todo mundo, mas pelo menos algumas pessoas? Será que isso é certo? Não sou a favor de maltratar animal, não. Eu acho que quem tem animal de estimação em casa tem que cuidar bem. Agora, eu não posso dar luxo para um animal e desprezar um ser humano, porque o animal ele não vale mais do que uma vida humana, não. O animal tem o seu valor, só que a vida humana é muito mais valorosa. Jesus não morreu por animal ou por animais, não. Jesus morreu pelo ser humano. Então, o ser humano tem mais valor do que qualquer animal que existe na face da terra. Eu fico assim impressionado. Pessoas cuidam tão bem de seus cachorros e seus parentes passando fome. Desculpa a minha indignação, mas essa gente, se não está ainda e não se arrepender, vai queimar no inferno. Porque nem o animal vai para o inferno, mas essa tal vai para o inferno. Por quê? Desprezou os pequenininhos, aqueles que Jesus tem cuidado. Quando alguém está passando por necessidade, alguém está passando por situações difíceis, lembremos de que Deus está observando tudo. Obra não salva ninguém, mas quem é salvo foi feito para as boas obras, tá certo? Então, em vez de eu cuidar melhor de um animal, eu prefiro cuidar melhor de um ser humano. O animal tem o seu valor e o seu cuidado. Agora, o ser humano é muito mais importante. Me desculpe aí quem tem animal em casa, não estou sendo contra isso. Não é isso. Só estou dizendo que é o seguinte, em vez do meu filho, em vez de eu dar comida, se eu tiver um filho e um cachorro e a comida só dá para um, meu filho fica com a barriga cheia. O cachorro não vai ficar com fome, não vai ficar com a barriga cheia, meu filho com fome não. Vou dar outro jeito depois para arrumar comida para o cachorro, mas primeiro para o meu filho. Primeiro, se eu tiver de alimentar um ser humano e um animal, eu vou alimentar um ser humano. O animal fica por último, tá certo? Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Olha lá, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócritas, no sábado não desprende da
manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado este filho de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa, ou seja, tinha como escravo, né? Aquela pessoa era escrava de Satanás há 18 anos. Aí Jesus disse, que eu não iria libertar este filho de Abraão das mãos de Satanás? Se cai um bezerro seu num buraco de ele sabe, você não vai lá tirar? Tinha essa gente também no Novo Testamento, que valorizava mais os animais do que as pessoas. E para concluir, diz o seguinte, a conclusão: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios, pois ele nos deu essa autoridade, tá certo? Bom, meu querido, minhas queridas, amigos e professores, superintendentes e alunos da Escola Bíblica espalhada pelo Brasil, mais uma vez aquele muito obrigado, um abraço. Fico feliz pelo carinho de vocês, pelas mensagens recebidas no WhatsApp. Que Deus continue abençoando. Continue aí nas suas orações colocando meu nome e o nome da minha esposa, né, da nossa família. Minha esposa chama-se Ruth e eu, como vocês já sabem, se não sabem, Cícero Pereira, tá certo? Muito obrigado, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.